Números, capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que darei aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados. E da banda do ocidente, 2000 côvados. E da banda do norte, 2000 côvados. E a cidade no meio, isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além dessas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades darei daquém do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir a alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com um instrumento de ferro e morrer, homicida é, e certamente o homicida morrerá. Ou, se a ferir com pedra-mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou, se a ferir com um instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra, sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal. Então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio,
Se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote, mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.